Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. A partir de agora, ele apresenta o programa Verdade Presente, com Francisco Dias. Alô, prezado amigo, que Deus possa estar com vocês. Lembre-se, você está agora começando a ouvir o programa A Verdade Presente. O programa hoje está muito rico, tem muitas atrações emocionantes e úteis para a sua vida, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Divulgue esse programa, mostre para as pessoas, diga para as pessoas quão úteis são as partes apresentadas neste programa. Mas se a sua vida por acaso esteja toldada por alguma sombra, alguma nuvem esteja pairando a sua vida, lembre-se que do outro lado das nuvens há luz brilhando para você. Que Deus possa estar presente na sua vida. Passe pelos momentos de escuridão, que breve estaremos outra vez tendo luz em nosso viver. É o que desejo para você, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Vamos agora assistir o programa, ouvir o programa A Verdade Presente. Esse programa é apresentado pelo seu amigo professor Francisco Dias, que deseja a você todas as bênçãos de Deus. Viver em família. Não importa a cor, o sexo, a idade, a origem. A família de Deus é assim. Todos são rigorosamente iguais. Todos são filhos. Todos são irmãos. Ser filho de Deus, fazer parte da sua família, é reconhecer que Deus é o nosso grande Pai, que tudo fez, tudo faz. Por isso estamos aqui, reunidos em família, numa grande ação de louvor e gratidão pelo seu amor. Sabe, a força da música é inigualável. Transpõe almas céticas, mentes confusas, fulmina barreiras, diferenças de todo tipo. Sentir as emoções deste momento musical espargindo luz, é isso. É penetrar num mundo real de esperança e verdade. Pode ser que você tenha 1000 motivos para se sentir indiferente às mensagens aqui apresentadas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Esta apresentação traz a oportunidade de você conhecer uma dimensão maior, incomensurável, transcendental. O amor
amor de Cristo. Deixe-se envolver pelos acordes, músicas e mensagens que você vai ouvir a partir de agora. Mais do que nunca, seu coração vai agradecer, pois sempre é tempo de dar ouvidos à verdade maior. A Ele tudo devemos, afinal somos frutos de um milagre que Ele expressa em cada um de nós. O milagre da vida, o milagre da fé, o milagre da redenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Meu amigo, saiba que Deus o ama. Ele deseja o melhor para você. Ele pode dar o melhor para você. Ele quer dar o melhor para você. Basta você querer. Que você realmente possa relacionar-se com Ele, que Ele tem muitas bênçãos para você, meu amigo. Por isso, vamos agora conversar com Deus. Bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui apresentando o programa Verdade Presente. Quero abençoar, Senhor Deus, a cada um dos nossos ouvintes, onde quer que eles estejam. Aceita, Senhor Deus, a nós, aceita também os nossos ouvintes como filhos teus. Muito obrigado pelo sacrifício que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, que Jesus ganhou esse direito de sermos chamados filhos, quando ele deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Pai Santo, fica conosco, Senhor Deus, que a tua misericórdia possa nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, agora nós vamos falar com as crianças. Alô, criança, onde está você? Como está você, criança? Que Deus possa estar com você, criança. Vamos agora ouvir a sua música. A musiquinha tem por título O Deus da Natureza. Crescer os vegetais, frutificar, pelos rios fez correr e tudo assim se fez. Florezinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai? Pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Deus mandou capim crescer, os vegetais frutificar, pelos rios fez correr e tudo assim se fez. Florezinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. A historinha é
Linda e o cesto de mangas. Linda mudou-se com sua família para uma cidadezinha, de modo que tivesse facilidade de frequentar a escola. Sua família era muito pobre, mas apesar da pobreza, todos eram muito honestos. Linda era meiga e bondosa e todos gostavam dela. Numa tarde, Ricardo encontrou Linda na rua. Ela ia carregando um grande balde de mangas maduras. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou José a caminho da escola e contou-lhe que alguém roubara mangas de uma barraca na feira. Contou também que tinha visto Linda carregando um balde de mangas. Na hora do recreio, José lembrou-se disto e contou tudo a Tomás. José perguntou a Tomás: acha que elas roubou? Sua família é pobre. Talvez não tivessem dinheiro para comprá-las. Tomás cochichou a história para Paulo e este contou-a para Jaime. Quando iam indo para casa, cada um deles contou-a às crianças que iam caminhando com eles. No dia seguinte, pouco antes de tocar a sineta para o começo das aulas, Linda entrou no pátio. Trazia uma sacola cheia de mangas e um sorriso cativante. Deu uma manga para a professora, que agradeceu gentilmente. Linda pôde contar para a professora que havia ganho as mangas de Dona Marta, uma vizinha a quem gostava de ajudar cuidando de seu bebê. Disse também que sua mãe a deixou levar algumas para a escola. Linda ofereceu uma manga para Jaime. Ele a recusou e foi embora. As outras crianças se afastaram sem dizer nada. Com uma expressão de surpresa no rosto, Linda olhava sem compreender o que estava acontecendo. — Que há? — perguntou. — Você roubou aquele balde de mangas da barraca de frutas da feira, não foi? — Ricardo viu você — falou Paulo. Linda voltou-se para Ricardo. Ele ficou vermelho e fixou os olhos no chão. A professora perguntou para Ricardo se ele realmente viu Linda roubando as frutas. Mas Ricardo não respondeu. A professora convidou os alunos a entrarem. Quando todos se assentaram, ela virou-se para Ricardo e perguntou o que realmente ele havia visto. Ricardo respondeu meio sem jeito que havia visto Linda carregando um balde de mangas que pareciam as que haviam sido roubadas e que contou isso para José. — E o que você disse, José? — perguntou a professora. — Eu disse a Tomás que Ricardo e eu havíamos visto Linda levando um balde de mangas e que poderiam ser as frutas roubadas, respondeu José. Uma criança após outra repetiu o que contara. Estavam todas quietas, estavam envergonhadas do que haviam dito e feito. Linda, ali sentada, ouvia. A expressão de surpresa em seu rosto mudou-se em indignação. É isto que eles pensam de mim? Pensava. Estava arrependida de estudar naquela escola. Quando todos terminaram de falar, a professora olhou para Ricardo. Estava silencioso, quase sem respirar. Então ele se voltou para Linda e disse: Linda, sinto haver dito aquilo. Não pensava que iria se espalhar dessa maneira. Quer me perdoar e a todos nós? Linda ficou calada, até que a expressão de zanga havia desaparecido de sua fisionomia. Então sorriu e acenou que sim. Crianças, disse a professora bondosamente, este é um bom exemplo do que acontece quando as crianças espalham boatos e criticam os outros. Linda perdoou a vocês, mas guardem sempre isto em sua lembrança e sejam muito cuidadosos com o que disserem daqui em diante. E agora, Linda, que vai fazer com aquelas deliciosas mangas que você ganhou honestamente cuidando do bebê de Dona Marta? Perguntou a professora. Cordialmente, como sempre, e com um franco sorriso, Linda deu uma fruta para cada um de seus colegas e todos ficaram contentes. Esse é um bom exemplo: perdoar, esquecer, amar nossos semelhantes. É isso que Jesus faz por nós. Perdoa nossos pecados, esquece nossas faltas e nos ama sempre.
O programa Verdade Presente apresenta lições da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, com o professor Francisco Dias. Lição 4. O plano da salvação. Alô, meu prezado amigo. Mais uma vez estamos aqui para continuar no maravilhoso estudo ouvindo a voz de Deus. Hoje vamos ouvir a voz de Deus através de uma parte muito importante. Sabe, na reunião passada nós estudamos sobre a origem do mal, como o mal entrou nesse mundo que era perfeito, isento de toda maldade, tudo quanto era prejudicial a nós e a Deus. Hoje então vamos ver o plano que Deus formulou para nos salvar. A lição de hoje tem por título O Plano da Salvação. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir a esse mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Vamos a ele então? Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Meus prezados amigos, você vai começar então a ter essa resposta lendo Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23, que diz assim: que a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E lá no capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Quem trabalha merece um salário. E nós, então, temos mérito. O mérito nosso que nós temos, o único mérito que nós temos quando nascemos em pecado, quando permanecemos em pecado, é a morte. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Vamos ver lá no começo, no livro das origens, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Depois você vai ler completo. Aqui nós vamos apenas colocar um resumo, né? Deus perguntou a Adão: Adão, onde estás? Vemos aí que Deus não abandonou o homem. O homem estava numa situação desesperadora, uma situação sem esperança. Tinha pecado, tinha desobedecido a Deus e estava lá, como se tivesse abandonado. Mas Deus viu aquilo e foi em procura do homem. Deus se importou com o homem, ele não abandonou o homem. Ele fez o quê? Procurou o homem. E Deus continua procurando, meu amigo, a cada um de nós ainda hoje. Ele está procurando você através desses apelos que a palavra de Deus está fazendo através do programa A Verdade Presente. Qual a condição da natureza humana após o pecado? O homem tornou-se mau continuamente. Diz lá no capítulo Gênesis capítulo 6, versículo 5. E você pode ver também em Salmos capítulo 51, versículo 5. Está tomando nota, meu amigo, minha amiga? Se quiser pode fazer isso, eu acho que é muito bom. Você vê esses versos aí, né? Aqui a gente mostra apenas o resumo, né? E você, anotando os versos, você vai acompanhar melhor. Então, e também podemos ver em Jeremias, capítulo 13, versículo 23 e capítulo 17, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Tudo fala sobre esse assunto. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Foi a pergunta que fizemos. Será que nós ficamos mais santos? Será
que permanecemos do mesmo jeito que fomos criados, que Adão e Eva foram criados? Como? O que aconteceu conosco? A natureza humana tornou-se corrompida e pervertida. E diz lá em Isaías, diz aí que pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Assim podeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então vemos aí, meu prezado amigo, que nós não nos tornamos melhor, tampouco ficamos como fomos criados na pessoa de Adão e Eva. Nós nos corrompemos, tornamos corruptos. E nós todos somos assim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. De acordo com o que diz Paulo, as Escrituras Sagradas em vários lugares, inclusive Paulo. Davi, ele diz até, no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e minha mãe me concebeu em pecado. Não que a mãe do Davi era uma pecadora, como nós dizemos. Não, simplesmente era um ser humano, certo? E Davi diz, olha, a minha mãe me concebeu com a natureza pecaminosa que todo ser humano tem. Então eu sou fraco, meu Deus. Por favor, me ajude, me perdoe, certo? Que eu nasci na iniquidade, não presto. E é assim que nós somos. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios capítulo 2, versículo 3. Você pode ver também Efésios capítulo 4, versículo 18. Eu estou falando, meu amigo, todos os versos, porque não dá para a gente ler todos aqui. Nós vamos apenas fazer um resumo, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E também Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19. E versículo 23 e 24. Diz lá, em uma dessas passagens aí, o querer o bem está em mim, mas não consigo efetuar. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Isso mesmo, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Meu prezado amigo, o verso que nós vamos agora ler, eu vou ler esse verso na íntegra. São João capítulo 3, versículo 16. Diz lá, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí mudou, meus amigos, totalmente a nossa sorte. A nossa sorte era perecer, era ter uma vida miserável e por fim ter morte eterna. Deus então veio na pessoa de Jesus, derramou seu sangue, viveu aqui como nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inconcebível, inaudível, né? Então nós vemos aí que Deus realmente, Ele nos amou. Por isso Ele deu Jesus. Jesus veio pessoalmente, é Deus em carne. Jesus é chamado Deus conosco. Porque Ele é Deus, Ele sempre foi Deus, mas Ele tornou-se homem, viveu aqui uma vida de humilhação, por fim morreu numa cruz, para que você e eu, meu amigo, pudéssemos ter a salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Desta forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É isso que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. O que Jesus fez por nós na cruz? O que Jesus fez por nós na cruz, meu amigo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e Isaías 53, 5 e 6. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados.
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vê, meus amigos, Jesus não podia morrer, porque ele foi o único homem que não teve o pecado original. Jesus foi concebido sem pecado original, tá? De uma maneira milagrosa, pelo Espírito Santo. Nós não compreendemos todos os mistérios da salvação que Deus fez por nós, através de Jesus. Mas uma coisa é certa, Jesus não tinha o pecado original e nem cometeu pecado também atos, como nós cometemos e temos o pecado, já nascemos pecadores, como Davi disse, né? Nós lemos há poucos instantes que Davi disse, eu nasci na iniquidade, Jesus não nasceu na iniquidade. Ele foi gerado de uma maneira, uma pessoa que era ser humano, certo? Com a natureza pecaminosa, Maria, né? Era uma pessoa santa, mas não significa que ela não tivesse a natureza pecaminosa, ela era um ser humano. Jesus foi gerado de maneira milagrosa para que realmente ele pudesse nos salvar. Mas ele, para morrer, então, tomou os nossos pecados. Levou sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades. Fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Vê que amor, meu prezado amigo. Jesus teve por nós, Deus teve por nós. Quem pode mudar a nossa natureza? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E São João, capítulo 8, versículo 32. O Espírito Santo muda a natureza. Ele mudou Saul em certo momento da sua vida, né? Em outro homem. Tá? É o que diz lá em Samuel. E diz também, como já nos referimos em São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Espírito Santo e o conhecimento da verdade são os instrumentos que Deus usa, certo? Para mudar a natureza humana. Porque aí nós vamos, conhecendo a verdade, nós vamos ver a nossa situação desesperadora e vamos à fonte, que é Jesus. Então, quem faz isso? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade, que está nas Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Ela nos leva ao libertador, que é Jesus. Não que a guarda da lei pode nos salvar. Nem mesmo o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ele nos leva à salvação, que é Jesus. O único que pode nos salvar é Cristo. Porém, esses são instrumentos que Deus usa para nos convencer do pecado e nos mostrar o caminho da salvação. A salvação depende de nossas obras. Muitas pessoas têm a ideia errada de que a salvação depende das suas obras. Ele precisa como que comprar a salvação. Não, pode. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. E você pode ler também em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Só pela fé em Cristo, não pelas obras. Só pela fé em Cristo que nós somos salvos. Não depende das obras, a salvação. Mas por que as obras então? Como já falei, as obras são um instrumento que Deus usa para nos santificar, para nos levar à santidade, para fazer-nos depender de Jesus. E aí então Cristo é quem nos salva. Mas aquele que é salvo pratica as obras que Cristo quer que ele pratica. Aí está as obras, né? Não pelas obras, nós não somos salvos pelas obras. A função das obras não é essa, não é salvar. A função das obras é nos levar a Cristo para sermos santificados. E também obedecer, nos santificar então. Como pode o homem alcançar a salvação então, se não pelas obras? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso não é isso que diz lá em São João, capítulo 1 João, digo melhor, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Aí está, meu amigo, a ligação outra vez entre a fé em Cristo e a obediência. A salvação não é dada para quem continua na desobediência.
Quem continua sendo rebelde a Deus não pode receber a salvação. Ou seja, não quer receber a salvação. Porque a salvação é para os que obedecem. Salvação eterna a todos que lhe obedecem. Muito bem, meu amigo. O que nós estudamos hoje então? Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Ele falou para a serpente lá, que era Satanás na realidade, né? Satanás estava usando a serpente como um instrumento ali, como um médio, né? Ele usou então a serpente. E Deus disse, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando para Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu um golpe na cabeça de Satanás. E Satanás feriu o seu calcanhar. Um ferimento no calcanhar, a não ser venenosa, né? Uma ferida no calcanhar não mata, dói, mas não mata. É o que aconteceu com Jesus. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, não morreu. Nesse sentido, né? No sentido eterno. Porém, Satanás será morto para sempre. Porque ele tomará, quando Jesus morreu da cruz, ele foi condenado a ser ferido na cabeça, certo? Esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza depravou, ficou depravada, e o coração tornou-se mau. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da fé em Jesus somente. Mas qual é a função da lei? Nós vamos, qualquer estudo desse aí, nós vamos dar sobre a lei. A função da lei não é salvar. E muitas pessoas dizem que a lei não vale nada porque não salva. Então nós teremos que tirar toda a Bíblia fora, até tudo, né? Porque se o que não serve para salvar, para salvar do pecado, não serve, então não tem mais nada, certo? Porque o único que nos salva é Jesus. Por que então as boas obras? Por que o culto? Por que cantar? Por que louvar a Deus? Por que fazer trabalho missionário? Por que não vale nada? Lógico que tem o seu valor. Só não serve para nos salvar, certo? Para remir do pecado, só Jesus. Porque se outras coisas servissem, não precisava Jesus vir a essa terra. Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar sua vida e sua natureza? Você quer, meu prezado amigo, entregar o coração a Jesus, aceitando-o como seu salvador pessoal? Então você está no caminho da salvação? Então você tem esperança de ser salvo, de viver no céu eternamente. Porque Jesus fez tudo para que você pudesse ter a salvação, meu amigo. E Ele não desiste de você. Você pode fugir, mas Ele te procura. E Ele está querendo que você seja salvo. Aceite essa salvação em Cristo Jesus. O próximo estudo, nós vamos estudar fé, arrependimento e confissão. Meu prezado amigo, por hoje é só. Você fica com as outras partes aí do programa de hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Até lá. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em cada um de nós. Ao lançar o seu olhar de compaixão, Ele me viu tão pobre pecador.
Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Jesus deixou seu trono junto ao Pai. Ele pensou em cada um de nós. Ao tomar a rude cruz para carregar, Ele me viu tão frágil pecador. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Jesus foi preparar o novo lar. Ele pensou em cada um de nós. Quando aqui a essa terra retornar, Ele virá por mim e por você. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Ele pensou em mim e em você. Livre para ser fiel. Fidelidade parece ter sido um assunto que saiu da moda. É ou não é? A gente liga a televisão, é fulano que casa com fulano, que era mulher não sei de quem, que viveu não sei com quem, que dormiu não sei aonde, que ficou não sei com... E é uma bagunça. O problema é que a gente não se dá conta de que a quebra da fidelidade, a infidelidade no casamento, ela quebra, ela rompe com a confiança. E a confiança é uma das coisas mais difíceis de se recuperar. Os prejuízos são terríveis quando há a quebra da confiança dentro do relacionamento conjugal. E hoje em dia parece que dizer assim, eu sou fiel, é até feio. Parece que fica até uma coisa meio esquisita, fiel. No mundo que todo mundo trai, até fica esquisito você tá dentro dessa postura de fidelidade. Sabe, meus queridos amigos, eu fico me questionando e me perguntando, será que Deus aprova essa postura moderna de eu fico com você, você comigo, o outro com o outro e aquela bagunça toda? Será que o Senhor aprova isso? Eu penso que se Deus criou um homem para uma mulher, Adão e Eva, é porque era o plano de Deus que realmente fosse um para um. Porque pensem comigo, Adão, quantas costelas vocês têm, homens? Os homens que estão aqui sentados, tem algumas costelas, né? Ou só uma?
Não, tem algumas, não é verdade? Eu nunca contei não, mas eu acho que tem algumas costelas. Se fosse para o homem ter muitas mulheres, vocês não acham que no dia da criação o Senhor Deus teria pego Adão e dito: Adão, meu filho, você tem muitas costelas. Vamos lá. 1 Eva, 2 Evas, 3 Evas, 4 Evas. Tinha feito várias Evas. Ele diz: Adão, você tem várias costelas. 1 não fez falta, 2 também não ia fazer, 3, 4. O Senhor é poderoso para fazer o que Ele quiser. O Senhor podia ter feito várias. Se fosse para o homem ter mais que uma mulher, o Senhor tinha feito isso aonde? Lá na criação. Já tinha estabelecido de lá. O meu marido costuma dizer que uma mulher já é complicado. Imagine 2. Não é uma coisa muito fácil, não é? No entanto, hoje em dia, as pessoas estão procurando ter mais de um companheiro. Sabe que existe também o pensamento assim: não, mas eu não tenho outro companheiro. Eu só tenho um. A minha esposa está ali, o meu marido está aqui, e eu só tenho um e não abro mão. Mas existe uma outra coisinha que eu quero conversar com vocês. Sabe, meus queridos amigos, escutem bem o que eu vou dizer agora. A gente acha que ser infiel é só quando a gente pula cerca. Vocês conhecem essa expressão, não é? É só quando a gente faz o que não deve fazer, olhando demais e caminhando para o lado errado e fazendo o que não deve ser feito. Vocês sabem o que eu quero dizer quando eu falo assim, não sabem? Mantendo um relacionamento extraconjugal. Sabe, fidelidade é um passo principal para a felicidade conjugal. Como que pode viver? E olha, tem atrizes, atores, hoje dando um exemplo diferenciado disso que eu estou falando para vocês. Certo dia, vendo um programa de televisão, um programa de entrevistas, uma atriz muito famosa, conhecida de todos vocês, mas ela estava lá nesse programa de televisão e a jornalista ali entrevistando perguntou o casamento dela, durando muitos anos no meio artístico, que é uma coisa difícil. Geralmente eles trocam de parceiro como trocam de roupa. E então, um casamento duradouro, perguntaram: o que vocês fazem para manter esse casamento durando tanto tempo? Sabe o que ela respondeu? Ela disse o seguinte: a gente não fica restrito a essa coisa assim de eu estou com ele e ele comigo. A gente fica junto, mas não é proibido nada. Quando ele quer dar as voltas dele, ele dá. Quando eu quero dar as minhas, eu dou. É assim que a gente vive e está junto esse tempo todo. Interessante, não é? Eu fiquei surpresa ao ouvir aquilo. Isso não é um pensamento de uma ou outra pessoa. Mesmo dentro de pessoas que creem na Bíblia, religiosos, às vezes mantêm pensamentos semelhantes. E alguns ainda dizem assim: não, mas eu não traí minha mulher, nunca saí com outra. Eu não traio meu marido, eu nunca saí com outro. Mas a palavra de Deus diz, lá em Mateus, no livro de São Mateus, a palavra de Deus diz assim: aquele que olha para o outro com intenção impura, já cometeu adultério. E agora, como é que fica? Aquele que olha para o outro com uma intenção impura, já cometeu adultério, diz a Bíblia. Oh, meus queridos amigos, aqui está todo mundo bonitinho, você está me escutando e está aí com uma postura, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Eu não posso julgar os seus pensamentos, mas o Senhor Deus sabe. Ele sabe tudo o que se passa, as coisas como se processam. E diz a sua palavra que aquele que olha com intenção impura já cometeu adultério. Sabe que Lutero dizia que você pode permitir que os passarinhos sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você não deve deixar nunca que eles façam ninho, que eles pousem. Isso você pode evitar. Que eles se aproximem, você não tem como evitar. Mas quando eles chegarem perto, o que você deve fazer? Sair. E sabe quais são os problemas da infidelidade hoje? A grande estimulação na área sexual que nós estamos vivendo nessa sociedade. Vocês querem ver revistas? Eu me lembro de ter ouvido quando era mais jovem, assim, de que algumas revistas só podiam ser compradas se você apresentasse a identidade e provasse que você era maior de idade. Vocês lembram desse período? Hoje em dia não precisa mais disso. Você chega na banca de revista, você pode comprar o que você quiser. Você pagou, você tem direito de levar. Dentro da sua própria casa, numa coisa chamada internet, sites pornográficos. Hoje a mídia, a televisão, hoje alguns até médicos, profissionais de saúde dizem, sabe o quê? Que para que o seu relacionamento possa ter mais graça, possa ter sucesso, você precisa ter outros parceiros, você precisa arrumar outros companheiros. Alguns ainda chegam a dizer que a masturbação faz muito bem para o relacionamento sexual do casal. A novela hoje vende essa ideia, não é verdade? De que o correto é fazer isso, ao contrário do que a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 1. A palavra de Deus condena esse tipo de atitude. Meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês que hoje
A mídia, revistas, jornais, muita coisa está vendendo a ideia de um relacionamento aberto, aonde cada um pode fazer o que bem entender em termos de fidelidade. E isso tem trazido muitos prejuízos para o relacionamento conjugal, para a felicidade do casamento aqui na nossa sociedade. Isso tem sido tremendamente prejudicial. Hoje nós estamos muito expostos a estímulos eróticos. A própria televisão dentro da nossa casa vem trazendo esses estímulos. Vem trazendo estímulos eróticos para os nossos filhos, para nós mesmos que estamos ali nos momentos de propaganda ou até mesmo de programas. Com isso vai ficando mais difícil manter o quê? A fidelidade. Porque a gente vai ficando cada vez mais exposto a esse tipo de estímulo. A palavra de Deus também diz que a gente deve pensar em tudo que é bom, de boa fama, não é isso que diz lá? Tudo isso que ocupe o vosso pensamento, não fique colocando porcaria na cabeça, porque senão você só vai pensar porcaria. Você tem que se alimentar do que é puro, do que é bom, se você quiser o quê? Produzir o que é bom e o que é puro, o que é amável, de boa fama. Isso é o que tem que ocupar o nosso pensamento no dia a dia. Meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês, não existe possibilidade de um casamento ter sucesso, de existir a felicidade conjugal, se um dos cônjuges não se dispõe a ser fiel. A fidelidade é algo extremamente importante para um casamento dar certo. Se não fosse assim, o Senhor Deus não teria feito um homem para uma mulher. Apegando-se com Deus, você verdadeiramente estará livre para ser fiel. Sabia eu tudo que Cristo me prometeu, mas como era fácil eu me esquecer. Mas mesmo assim Ele me entendia. Cristo Senhor me conhece e sempre que preciso me aparece. Que amizade completa me tem. Só você me entende, amigo leal que faz bem. Se tem um problema a resolver, ajoelho e peço, me faz crescer. Me diz que caminho eu devo seguir. Que segurança me dá só Cristo. Cristo Senhor me conhece e sempre que preciso me aparece. E amizade completa me tem. Só você me entende, amigo leal que faz bem. Ir ao céu um dia é tudo que eu quero. Quero ser agora puro e sincero. Eu te amo, oro e sempre clamo, pra que um dia o mundo possa se acabar. E Cristo venha a nós buscar, venha agora vem. Fico pensando se fosse depender dos meus próprios méritos pra vencer, pobre de mim iria me perder. Mas Ele não me abandonou, só Cristo. Cristo Senhor me conhece e sempre que preciso me aparece. Que amizade completa me tem. Só você me entende, amigo leal que faz bem. Cristo me entende, Cristo Senhor me conhece e sempre que preciso me aparece. Que amizade completa me tem. Só
você me entende, amigo leal que faz bem. Só você me entende, amigo leal que faz bem. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos, amigo ouvinte, a doutrina da criação no livro de Gênesis, aprendemos que Deus criou os seres humanos para que fossem seus mordomos, gestores, representantes. Deus nos criou para que administrássemos o planeta que Ele entregou em nossas mãos. Vou ler para você alguns textos importantes sobre isso. E ao entender que você é um gestor, uma gestora de Deus, você vai se sentir responsável em cuidar do planeta e em cuidar das pessoas que aqui estão e que precisam de ajuda. Vamos ler primeiramente Gênesis 1, 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou, criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e dominai-a. Submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus também criou o ser humano com a capacidade de dominar, de administrar, de gerenciar. Assim como Deus é o dono de todas as coisas, Deus queria que os seres humanos fossem os representantes do Criador e dominassem, cuidassem do planeta Terra. Isso é tão claro na doutrina da criação que em Gênesis 2,19 lemos que Deus incumbiu Adão de colocar o nome em cada animal, em cada ancestral comum de animais que Deus criou. E o verso 20 de Gênesis 2 diz o seguinte: o homem designou pelo seu nome todo gado, todo pássaro do céu e todo animal dos campos. Ou seja, o Senhor Deus incumbiu o ser humano de gerenciar o planeta Terra. Isso significa, amigo ouvinte, que você e eu somos responsáveis por nosso planeta. Em Gênesis 2,15, quando Deus criou o ser humano e criou também o jardim do Éden, diz o texto bíblico: o Senhor Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Ou seja, é parte do plano de Deus que os seres humanos, desde o princípio, cuidem do planeta Terra. Então, este é um primeiro mandamento de mordomia cristã na Bíblia, tá? É a instrução de Deus para cuidarmos do planeta, para cuidarmos dos animais, para cuidarmos das pessoas que aqui estão e que precisam de nossa ajuda. Isso se torna, amigo ouvinte, muito significativo quando compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas e que você e eu temos o privilégio de administrarmos tudo aquilo que pertence ao Criador do universo. Ao mesmo tempo, este privilégio é acompanhado de uma responsabilidade. Se formos bons mordomos, bons gestores de Deus, receberemos a recompensa eterna. Se formos péssimos gestores, gestores desonestos, receberemos a punição. Decida, amigo ouvinte, ser um bom gestor de Deus, porque muitas bênçãos do Criador lhe aguardam se você se decidir por cumprir fielmente a parte que lhe corresponde na administração do planeta Terra. Que Deus guie os seus passos,
E pela graça dele, nos encontraremos amanhã mais uma vez aqui da Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, para continuarmos o nosso estudo da Bíblia. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Há perigos que me cercam em todo lugar, mesmo quando estou brincando ou bem longe a viajar. Posso até estar dormindo ou sair a passear. Sei que nunca estou sozinho e preciso lhe contar. Aonde quer que eu vá, comigo um anjo sempre está. Aonde quer que eu vá, comigo ele está. Seu nome eu não sei, mas não importa não. É meu amigo, bem aqui do coração. É incrível ser amigo de alguém que eu nunca vi, nem sequer posso tocá-lo, mas eu acredito sim. Vai comigo ao meu lado, nunca falta em seu labor. É meu anjo que me guarda e preciso lhe contar. Aonde quer que eu vá, comigo um anjo sempre está. Aonde quer que eu vá, comigo ele está. Seu nome eu não sei, mas não importa não. É meu amigo, bem aqui do coração. É meu amigo, bem aqui do coração. Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, dos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro.
claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e há de Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas. Existem. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li.
e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei. Tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. O tema de hoje é um tema impressionante, forte. E eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você pudesse abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque o tema de hoje é a estratégia do inimigo. Na verdade, o inimigo tem planos para destruir as pessoas. Mas o nosso Deus tem um plano especial, que é o plano da salvação. E hoje você vai saber a estratégia do inimigo. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo pretende elaborar alguns planos e pretende destruir as pessoas de uma forma muito inteligente, que as pessoas não percebam que aquilo é uma obra dele. Mas Deus ama tanto você, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele revelou na sua palavra a estratégia do inimigo para que nós não viéssemos cair nas suas ciladas. No livro de Daniel, no capítulo 7, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fala de 4 animais.
No versículo 4 fala do primeiro animal, que era um leão com asas. Depois, no versículo seguinte, fala de um urso com 3 costelas na boca. Depois fala de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois fala de um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres e que tem dentes de ferro e unhas de bronze. Estranho, você não acha? Pois é. Aqui em Daniel, no capítulo 8, falando desse mesmo assunto, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim, ó. Veja só. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Presta atenção agora. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Esse texto está dizendo que Satanás tem um plano de jogar a verdade por terra. Lembra do estudo anterior sobre as colunas da verdade? A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos? Pois é, aqui em Daniel 8, verso 12, Deus nos adverte e revela dizendo, Satanás pretende jogar a verdade por terra. E se você ler Romanos 1, 25, lá diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então lá em Romanos, a revelação de Deus diz, eles irão mudar a verdade é mentira. Aqui em Daniel diz, eles vão jogar a verdade por terra. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar a verdade por terra? Analisemos, a primeira verdade é Deus. Será que o diabo pode jogar Deus por terra? Claro que não. Será que o diabo pode jogar Jesus por terra, segunda verdade? E o Espírito Santo? E a Bíblia? E os 10 mandamentos? Será que o diabo tem esse poder todo? Com certeza não. Ele não pode. Ora, se ele não pode fazer isso, então como entender Daniel 8, versículo 12? Que lançou a verdade por terra. Pois é, aqui está um ponto crucial. E para você entender isso, me acompanhe em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17 você vai acompanhar agora. E você irá entender qual é o caminho, qual é a estratégia de Satanás a fim de jogar a verdade por terra. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 17, lemos assim, veja aqui, Apocalipse 17, está bem aqui. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Impressionante, não é? Meu amigo, então agora entenda bem. Mulher, aqui está uma mulher. Satanás usaria uma mulher. Mas em profecia, o que significa mulher? Lembra? Mulher significa igreja. Portanto, esta mulher do capítulo 17 representa uma igreja. Uma igreja que o inimigo usaria para pisar na verdade. E por que Satanás usaria uma igreja? Ora, essa é uma grande estratégia. Porque se o diabo coloca uma igreja, e nesta igreja tem Bíblia, tem oração, tem cânticos, tem tudo isso, as pessoas com certeza seriam atraídas. Você sabe, há muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer o seguinte, onde falar de Deus para mim tá bom. Falou de Deus, amém. Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque Apocalipse 17 revela que Satanás usaria uma mulher. E mulher em profecia significa igreja. O diabo usaria uma igreja para pisar na verdade. Mas como é isso? Aqui, no versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher. Isto é, uma igreja. Lembra? E diz, montada numa besta, tal. Sobre a besta falaremos um outro dia. Aí o versículo 4 diz, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Isto aqui está dizendo que essa mulher é muito rica.
muito rica. Uma igreja muito rica. E o versículo 5 diz, aliás, o versículo 4 ainda, diz, na sua mão trazia um cálice de ouro, e dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Esse cálice representa as doutrinas, os ensinamentos desta igreja. E o que tinha dentro do cálice como abominação. O que é abominação? Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que quem pratica abominação não será salvo. Ou seja, quem beber do cálice dessa mulher não será salvo. Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz que abominação é fugir da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lá diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Portanto, a abominação é alguma coisa que desagrada a Deus, que é repugnante aos olhos de Deus. Então, a Bíblia diz que essa mulher tinha um cálice, e dentro do cálice tinha abominação. Isto é, esta mulher, que representa uma igreja, teria uma doutrina que leva as pessoas a fugirem da verdade, a fugirem dos mandamentos, mas de uma forma suave, em nome de Deus. Percebeu a estratégia bem montada, bem bolada? Depois, dentro do cálice, tinha também, além da abominação, tinha imundícia. Imundícia, sujeira. Nesse caso, é uma sujeira espiritual. E lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27, diz que esta imundícia está ligada à idolatria. E também a um coração duro, coração de pedra. Portanto, a imundícia que, de acordo com a Bíblia, aparecia no cálice dessa mulher, simboliza a idolatria e também a dureza de coração. E por último, tinha dentro do cálice a imundícia da sua prostituição, ou seja, havia prostituição. De acordo com a Bíblia, prostituição seria a atitude desta igreja mudando a verdade em mentira, ou seja, prostituindo a verdade. Quando a Bíblia diz uma coisa e esta igreja diz outra, ela está nada mais, nada menos que prostituindo a palavra de Deus, prostituindo a verdade. A verdade é essa aqui, mas as pessoas dizem outra coisa. Isto é prostituir a verdade. E para entendermos isso, podemos dar uma olhadinha em Romanos 1, 25, que diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então você percebeu que esta mulher, com todas essas características, refere-se a uma igreja. E o versículo 5 diz que na sua fronte, na fronte da mulher, na testa dela, estava escrito Babilônia. A palavra Babilônia aí significa confusão. Neste caso, confusão religiosa. Estava escrito Babilônia, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Mãe das meretrizes? O que quer dizer meretriz? Meretriz quer dizer prostituta. Neste caso, esta mulher é mãe das meretrizes, no plural. Isto é, esta mulher é a igreja mãe e as meretrizes são as filhas dela. Ou seja, a mãe é uma igreja e as meretrizes, as filhas, são também igrejas. Você está diante de um complexo religioso. Você está diante de um grande movimento religioso que envolve a igreja mãe e as igrejas filhas. A mãe é prostituta e as filhas também são. E tudo isso nas mãos de Satanás. Em Apocalipse 3, versículo 9 e Apocalipse 2, versículo 9 também afirma ali, usando uma frase, Deus adverte para que nós tomemos cuidado com a sinagoga de Satanás. Isto é, com a igreja de Satanás. Aqui no versículo 6 de Apocalipse 17 está escrito, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Porque no passado, esta mulher, que representa uma igreja, assassinou muitos cristãos. E o sangue desses cristãos foi derramado. Por isso a Bíblia fala que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Meu amigo e minha amiga, esta mulher, com essas características todas aqui, é símbolo de uma igreja.
e as meretrizes representam igrejas que saíram desta mãe. A pergunta é: que igreja é essa? Onde ela está estabelecida? A palavra de Deus responde tudo isso. Me acompanhe e vamos analisar isso. Presta atenção, hein? E se você é uma pessoa sincera de coração, você irá entender perfeitamente e não só entender, como irá aceitar também a palavra de Deus. Aqui em Apocalipse 17, no verso 3, diz que a mulher estava montada numa besta e a besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Veja agora o que diz o Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a resposta. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Percebeu? Então, esta mulher está estabelecida num lugar geográfico onde tem 7 montanhas, 7 montes. E você sabe, Roma é a cidade das 7 colinas. Portanto, esta mulher, ou seja, esta igreja está estabelecida em Roma. Esta igreja é a igreja romana. A igreja romana, com essas características todas de riqueza e que estava embriagada com sangue, porque na Idade Média ela perseguiu, matou muitos cristãos. Assim, Satanás usaria esse movimento religioso, não só da mãe, como das igrejas filhas que saíram dela. Satanás usaria tudo isso, sabe para fazer o quê? Para dizer meias verdades, para misturar verdade com mentira. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, as pessoas muitas vezes aceitam qualquer pregação, qualquer mensagem, e na hora do desespero as pessoas procuram qualquer religião e vai seguindo. Tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa seguir o caminho certo, a verdade. Satanás usaria esse movimento religioso que acabei de apresentar a você para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra. Será que a verdade já foi lançada por terra no seu coração? Então vamos conversar sobre isso. Será que a verdade, chega mais perto, será que a verdade de Deus já foi lançada por terra na sua vida? Será que você também não está vivendo hoje um momento de dificuldade na sua vida espiritual? Será que você também não passou por algum tipo de engano? Eu vivi nesse engano durante algum tempo, mas a verdade me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos nossos próximos temas, você compreenderá muito melhor tudo isso. Mas tome cuidado, porque Satanás usaria movimentos religiosos para enganar você. Mas em nome de Jesus, você não será enganado, porque Cristo Jesus te colocou aqui para você conhecer toda a verdade da palavra de Deus. Você quer ser firme na verdade? Quer andar na verdade? Quer se libertar de todo o engano, de toda a estratégia do inimigo? Se você deseja isso, então, meu amigo, meus parabéns para você. Minha amiga, meus parabéns para você também. E agora eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os olhos e orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome pelas revelações da tua palavra. Nós percebemos agora que o inimigo usaria movimentos religiosos para pisar na verdade. Mas também sabemos que o Senhor iria enviar uma bênção especial para nos livrar das garras e das estratégias do inimigo. Nesse instante eu te peço uma bênção em favor dessa pessoa que está estudando a Bíblia conosco, para que ela não seja enganada jamais, mas que a luz da verdade brilhe em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar
vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Meu amigo, o que é bom deveria durar para sempre, mas um dia o que é bom vai durar para sempre, é o que nós esperamos. Por isso que o programa Verdade Presente existe, para mostrar para você que a condição em que nós estamos vivendo, essa vai passar. Esse contexto que nós estamos vivendo agora foi uma intromissão do mal, do pecado, que faz com que as coisas boas não duram para sempre, mas as coisas boas um dia vai durar para sempre. O mal vai ser destruído, meu amigo. Eu estou falando assim porque o programa Verdade Presente está chegando ao seu fim hoje, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos outra vez aqui apresentando o programa A Verdade Presente. Por isso agora nós queremos passar para você a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, meu amigo. Fique com Deus. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai no céu.